Buenos dias, diretamente da TV Meg. A gente já não pode mais gravar com elegância sem ter uma música de fundo aqui, porque senão as nossas mensagens são distorcidas em ataques contra as nossas crianças antes mesmo da gente terminar a mensagem aqui na internet. Por quê? Por causa do grupo Stalking, que não tem nada para fazer, a não ser ficar pesquisando a vida dos outros. Então elas ficam escutando, criando problemas, espionando na sacada roxa da tal professora Elisete, ou seja, o xexetão, né? Como muitas pessoas da comunidade já puderam observar, né? Outros cidadãos de bem já começam a sentir onde está a origem de todo o problema, também a sentir naquilo que o policialesco fez quando chegou na Cooper Costa, no Lacustre, gritando: olha só, vocês todos ficam... Não é tendo medo do Renato, é respeitando, que é um pensamento conciso, mas aí ele fez com que o dia que fomos levados se transformasse numa sessão aborrida de vitória para ele, como se ele fosse a vitória. É só mais um policialesco incompetente, aborrecido, fazendo os danos que ele sempre fez para toda essa região aqui da Lagoa da Conceição, Costa da Lagoa e Canto da Lagoa. Sempre foram feitos esses tipos de conluio. Eu já os conheci antes mesmo de botar meus pés para morar aqui. E isso é uma verdade que não pode ser modificada por eles, por esses conluios. Bem como não pode ser modificado os conluios de conselho tutelar, né? Onde que nunca as denúncias são efetuadas adequadamente para não constarem denúncias. Enquanto isso, qualquer pessoa que venha e conte a história são punidos por atos como o meu de trazer para a internet outro lado da história, não a história da propaganda, né? Porque é feito muita propaganda nessa região, que tudo é perfeito, que tudo é paradisíaco, que tudo é maravilhoso. O objetivo de reagir à abordagem, ao vídeo da abordagem que a gente tem em mãos aqui da casa, e ao vídeo do delegado na Record, o objetivo dessa reação a esses vídeos é demonstrar a ligação desse xexetão que me persegue, que não me dá sossego, que não me deixa cuidar dos meus filhos como é o ideal que uma mãe com M de mãe maiúsculo, faça para os seus filhos. Uma pessoa seca, uma pessoa que não tem autoridade nenhuma na comunidade, a não ser incomodar a vida dos outros, um ser humano astuto, meio pedófilo, ao menos gosta de defender pedofilia, logo tem pedofilia enrustida em seu cérebro, em seu viver, porque senão não fica fazendo tanto conluio, tanta infiltração institucional, porque infiltrar uma vara da infância realmente é um abuso contra as crianças. É uma perseguição política, e não só dela, de todos os funcionários que se envolveram com ela, que a gente tem pedido a exoneração dessas pessoas, sejam promotores de justiça, sejam conselheiros tutelares, assistente social, policiais, qualquer pessoa que tenha se envolvido nesse conluio pioral de todos os tempos, incluindo também aquele juiz que fez todo o procedimento para dar origem a essas besteiras que tem feito contra a gente sem necessidade nenhuma, mas por uma vingança política, porque nós não estamos venerando a grande segurança máxima, né? A segurança máxima da segurança pública, que só pode ser elogiado, não pode ser criticado. Se nós estamos num meio que já não dá mais para ter opinião, então, senhor Jorginho Melo, nós já estamos numa puta de uma ditadura, seja ela educacional, seja ela policial, seja ela financeira, seja ela o tipo de digitalização, o digitalismo, que é diferente, digitalização e digitalismo, que estamos enfrentando, como eu bem coloquei nas minhas oitivas. Considerando a injustiça, considerando o ostracismo, racismo, considerando
que é muita perseguição em cima de pessoas simples como nós, pessoas trabalhadoras, simples, enfrentando os seus problemas com a cara e com a coragem. É muita perseguição que está tendo. E agora vem esse disfarce de ajuda, que ajuda não vem porque o Estado não tem. O Estado não tem magnésio, o Estado não tem o que precisamos, nunca teve, nunca pôde nos auxiliar com a verdadeira saúde nem com a verdadeira educação. Então, no mínimo, que os profissionais que estão permeados por dentro dessas instituições possam fazer um bom trabalho para extrair dessas maníacas adestradas aí da política, de extremismo, né? De extremismo na América Latina, de extremismo de esquerda internacional, que possam extrair delas motivações para tanta perseguição contra os nossos filhos, se seria um sequestro premeditado, planejado, quais as variáveis do que se pretende com isso. E também sejam investigados todos os profissionais que passaram na primeira etapa, que foi a pior das etapas, né? Agora a gente está vivendo uma outra etapa e não esperamos que seja menos pior do que a anterior, porque não esperar nada de um Estado que por natureza seja corrupto, que a corrupção está espalhada. Aí esses grupos de extremos pensamentos, eles começam a se criar. É diferente dos pais, na sua natureza, da sua humildade, querer ter executar a autonomia que temos para refutar o que o Estado diz que é legalizado, né? Porque existem muitas coisas que o Estado diz que é bom e não é, inclusive na medicina, e principalmente na medicina. Curas demoradas, curas que não existem, né? Enquanto a gente consegue, com métodos que foram banidos pelo Estado, curas rápidas, né? Acesso à saúde mais rápido e também acesso à educação mais proveitoso e mais rápido. E é isso que o Estado não quer. Eu sei que no dia de hoje está sendo discutido na Assembleia Legislativa de Santa Catarina algo como chega de botar experimento nas crianças. Quero me manifestar favoráveis a todas as pessoas de Santa Catarina que estão nessa luta e dizer que podem contar comigo. Eu não posso estar lá por causa da minha saúde, que estou cuidando ao máximo para conseguir excelentes resultados, mas se precisar me chamar, alguém quiser conversar comigo, pode me chamar nas redes. Estou disponível para vocês, para discutir isso. É sem discussão, é ponto final nisso, pôr um ponto final nisso, que vai trazer um monte de enfermidades crônicas. A origem da enfermidade crônica que nós estamos enfrentando é exatamente desse processo que foi feito para evitar as gripes e que nunca funcionou. Matou minha abuela, matou outras pessoas da minha família, quase levou o Renato e hoje está sobre mim a sequela desta chamada H1N1. Gostaria de dizer que o processo que eles estão colocando nas crianças de transgênese permanente é muito mais forte do que esse processo que veio sobre o Renato, a Meg, a nossa abuela. A abuela que já se foi. E outras pessoas da família também. Queremos dizer que a gente conhece a estrutura estudada. A estrutura desse produto, ela foi estudada por geneticistas, pessoas que têm o gabarito para entender o que isso vai fazer nos genes humanos, principalmente nos meninos. É o extermínio do homem, é o extermínio da mulher, como conhecemos, e trazer uma sociedade onde todo mundo é igual, incluindo não poder reproduzir-se. Esse é o tema específico que tem que ser abordado. Queiram as autoridades ou não, eles têm que assumir as suas responsabilidades do que estão fazendo com as manadas de população. Eu gostaria muito que
essa parte do meu vídeo fosse levada em consideração pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina e todas as pessoas que estão na luta. E às vezes tem muitas histórias, mas não tem histórias fortes o suficiente para enfrentar esse método de dominação que está sendo colocado em toda a América Latina, principalmente, e aqui no nosso país, Brasil. Ó, chegou um almocinho aqui para mim. A minha luta tem sido demonstrada na internet durante mais de 4 anos, censurada. Perdi materiais, fui bloqueada aí nos meus canais, restrições, por estar falando exatamente aquilo que acontece na nossa vida, é a nossa história, e não deve ser impugnada a nossa história por causa de um bando de policiais corruptos, adestrados do Estado, maníacos do positivismo, ou juízes adestrados do Estado. Não podem se sobrepor à história de uma família, e é isso que eu quero deixar registrado hoje, e que tenha consideração e relevância para o que a Assembleia Legislativa está discutindo, que é de extrema importância. Eu recebi o aviso ontem, né, dessa votação, e com certeza vou acompanhar através das redes esse tipo de votação aí, que deve ser unanimidade em benefício das crianças e não contra elas, porque quando se diz que o direito à educação é botar uma criança lá naqueles meios tóxicos sem se avaliar o que está sendo feito lá, a gente não está dando direito à educação, a gente pode estar expondo a criança à deseducação, que é mais o que os pais conscientes têm demonstrado através do seu trabalho, evitando o Estado, expor os filhos ao Estado, como conhecemos. Liga a luz para mim, que está um pouco escuro aqui, acho que ficou a luz de fora. Então, nesse momento é isso, daqui a pouco eu vou voltar para reagir aos vídeos. A gente está num trabalho grande, um enfrentamento grande para demonstrar que ainda existem famílias conscientes, pais conscientes, que mesmo sendo condensados, estamos sendo condensados, que nem um monte de litros de leite virando leite condensado. Nós, pais grandes, pais potentes, estamos sendo condensados pelo Estado, apertados, esmagados. E isso é perseguição política, isso é inaceitável. E foi prometido que não seria feito desta maneira em Santa Catarina, mas é o que as instituições estão fazendo e não estão nem aí. Então eu encerro meu vídeo hoje dizendo que eu estou triste com isso. Eu já não posso nem gravar o meu vídeo sem botar uma música de fundo, por causa da perseguição que eu sofro no local. Meus filhos estão sendo tratados, maltratados por esse bando, essa quadrilha de boletim de ocorrência que invadiu a delegacia, que mora tudo aqui, ó, que faz parte de um grupo dos meus vizinhos. Elas gritam para eles, vão para um abrigo, não quer ir para... ela tá achando que o juiz vai aceitar não botar filho na escola, essas crianças têm que ir para um abrigo. Existe todo um esforço para umas crianças com pais conscientes ir para as mazelas do Estado. Como que é a cabeça desse tipo de gente extremista de esquerda? É uma cabeça podre. São podres de cima a embaixo, incapazes de cuidar da saúde, de cuidar de filho, de cuidar de qualquer coisa, mas querem estar dando apito político aí nas comunidades. Essas pessoas não deviam nem ter direito de votar, não deviam ter direito a nada, a não ser calar suas bocas, porque não tem condição de responder por outros. Aí não adianta ter um monte de instituições com pessoas que não têm condições de responder por outros, ou que acham que nós temos que expor os filhos a essa coletividade tóxica, a todas essas peculiaridades do Estado catarinense dividido, politizado, inclusive nas polícias. Aí se vem um polícia meio extremista, ele já te prende, faz tudo o que foi feito aqui, ó, 4 vezes na minha casa. Isso é um abuso da lei, é um abuso de autoridade, é um abuso institucional. É abuso em cima de abuso e tem que ser tratado com mais seriedade sobre isso aqui em Florianópolis, senhor Jorginho Melo. Principalmente aqui.
Beijinho, beijinho, tchau, tchau.